Essa formulada pelo professor, meus queridos, sobre o conceito de competência processual e de jurisdição, julgue o item a seguir. O delegado de polícia, representante da autoridade policial de um determinado distrito, como o juiz de uma comarca, também possui jurisdição restrita aos limites territoriais de seu distrito. Certo ou errado? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu colocar aqui, atenção, vai aparecer o palpite para você fazer. Atenção para a questão 1. Certo, errado. Um minutinho, valendo! Ok, galera, tempo esgotado. Tivemos aí um voto para certo. Será? Será que é verdade? Será que tá certo mesmo? Vamos ver, né? Qual a resposta? Errado, meus queridos. Tá errado, tá errado. Por que que tá errado? Me digam aí o que que tá errado. Vou dizer. Pessoal, quem é que possui jurisdição? Jurisdição é o quê? É o atributo do poder judiciário, é a capacidade do juiz de dizer o direito, tá certo? Então, só quem possui jurisdição, pessoal, é o juiz. O delegado de polícia não tem jurisdição, nem no distrito dele e nem em canto nenhum, certo? O que é que ele tem? Ele possui o atributo da competência, tá certo? Jurisdição, a gente não deve confundir o atributo da jurisdição com o atributo da competência, galera. A jurisdição é própria da atividade jurisdicional, tá certo? O que a gente vê nos filmes, certo? Aquilo ali não é jurisdição, é competência. Mas chamam jurisdição, mas está errado, certo? Não é jurisdição, galera, é competência, certo? A competência é a forma como o poder judiciário e também o poder administrativo se organiza para executar suas atribuições, certo? Jurisdição é o exercício do poder jurisdicional. Competência é a maneira como ele se organiza para executar as atribuições dele, certo? E aí nós temos as competências em razão da matéria, temos as competências em razão do território, os limites territoriais. Tudo isso é competência, tá, pessoal? Jurisdição é um atributo do poder judiciário, tá bom? Lembrem-se disso. Dúvidas? Cadê Manu? Cadê Manu? Manu tá aí? Chega, Manu. Vamos para a próxima? Questão 2. Banca CESP. Concurso para AGU, Advogado-Geral da União. Quanto aos limites da jurisdição nacional, à cooperação internacional e à competência interna, assinale a opção correta. As sentenças proferidas por órgãos jurisdicionais estrangeiros somente poderão ser executadas no Brasil por meio de carta rogatória, após a concessão de exequatur pelo STJ.
B. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, julgar as ações em que o réu, independentemente de sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. C. Ocorrerá a continência entre duas ou mais ações, quando houver identidade entre as partes, as causas de pedir e os pedidos. D. Caberá auxílio direto quando a medida solicitada pela autoridade estrangeira não decorrer diretamente de decisão proferida por autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. O procedimento da carta rogatória de jurisdição voluntária tramitará perante o STJ e deverá seguir às partes as garantias do devido processo legal. A, B, C, D ou E? Vamos à questão 2. Um minutinho. Palpite no chat valendo. Tempo esgotado, meus queridos. Tivemos aí um palpite na letra B de bola. Será? Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, ou seja, de forma exclusiva, julgar as ações em que o réu, independentemente de sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. O que é que essa alternativa quis dizer? Quer dizer o seguinte, que a justiça brasileira, ela tem competência, responsabilidade, certo? Independentemente de qualquer outra, ou seja, excluindo qualquer outra justiça, certo? De julgar as ações onde o réu, independentemente da nacionalidade, esteja no Brasil. Pode ser ele brasileiro ou estrangeiro, mas se ele estiver domiciliado no Brasil, só compete à autoridade brasileira e mais nenhuma outra. Foi isso que vocês marcaram. É isso? Essa foi a letra B. A correta é a letra D de dado, meus queridos. D de dado. Vamos entender por quê. Primeiro vamos falar aqui sobre a correta, tá? Letra D. Cabe auxílio direto quando a medida solicitada pela autoridade estrangeira não decorre diretamente de decisão proferida por autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil, certo? Realmente, pessoal, o auxílio direto, ele não carece, ele não pode ser executado, na realidade, se a decisão, a medida em questão, ela necessitar de um juízo de delibação, certo? Juízo de delibação é coisa para carta rogatória, certo? Auxílio direto não se usa juízo de delibação. Tá certo, pessoal? Muito importante isso aí, ok? Essa letra B, o que é que ela tá errada? Pessoal, a competência aqui não é só da autoridade judiciária brasileira, não. Tá certo? Se trata de uma competência concorrente. Agora, vejam como é estranho. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusividade de qualquer outra, exclusão de qualquer outra, julgar as ações em que o réu, independentemente de sua nacionalidade, ou seja, pode ser brasileiro ou estrangeiro, estiver domiciliado no Brasil. Não sei se vocês se recordam, quando a gente teve nossa aula de direito processual penal, que a gente viu que quando o sujeito ele comete crime fora do Brasil,
certo? Ele pode vir a ser julgado no Brasil, certo? Isso aí, então, é uma regra que faz a gente lembrar dessa questão da concorrência, certo? Da competência concorrente, certo? Então, tanto o sujeito pode vir a ser julgado no seu país de origem, quanto no Brasil, certo? Então, o errado está aqui, ó. Exclusão de qualquer outra. Na realidade, a competência concorrente quer dizer o seguinte, que tanto o Brasil quanto o país de origem pode vir a julgar essa pessoa. Da mesma forma acontece com o Brasil, certo? Existem situações onde o sujeito ele pode de repente cometer um crime fora do Brasil e vir a ser julgado aqui no Brasil quando chegar. Tá certo? Eu sei que eu estou falando de processo penal, mas a regra com relação ao processo civil é a mesma, tá? Então, nesse caso, certo? Não é competência exclusiva da autoridade brasileira, não. É competência concorrente, tá bom? A letra A está errada por quê? Sentença proferida por órgão jurisdicional estrangeiro somente pode ser executada no Brasil por meio de carta rogatória? Não. Certo? Ela pode ser executada através de quê? Processo de homologação de sentença estrangeira, pessoal. Não é carta rogatória, tá? Letra C. Ocorre continência entre duas ou mais ações quando houver o quê? Identidade entre as partes, ok. Causas de pedir e pedidos, não, certo? Eu posso ter um pedido diferente desde que um englobe o outro, certo? Se eu tiver um pedido mais abrangente que engloba um pedido menos abrangente, os dois pedidos são diferentes, contudo, eu posso ter a continência, tá? E letra E, procedimento de carta rogatória de jurisdição voluntária não é voluntária. A jurisdição é contenciosa. Na carta rogatória nós temos lide, tá, pessoal? Tá aqui os comentários. Dúvidas? Hum? Tem alguma dúvida? Pergunte. Pergunte. E se o crime for cometido em águas internacionais? Se o crime for cometido em águas internacionais, vamos lá, vai depender de onde a pessoa está, tá certo? Pronto, águas internacionais, vamos lá. Se ele estiver numa embarcação brasileira, tá certo? Uma embarcação pública brasileira ou uma embarcação privada a serviço do governo brasileiro, ele responde pela justiça brasileira, certo? Se ele estiver em um local de águas internacionais, certo? Aí você tem que ver se essas águas elas forem território de ninguém, certo? A competência é da justiça brasileira. Se elas forem território de outro país, certo? A competência é do outro país, se a embarcação ela for mercante privada. Entendeu? Entendido, pessoal? Vamos para a próxima? Questão 3, 2023 FCC. Concurso para oficial de justiça avaliador federal do TRT 18ª Região. De acordo com o CPC, a incompetência relativa a pode ser pronunciada de ofício pelo juiz. B. Só pode ser pronunciada pelo juiz se arguída pelo réu em preliminar de contestação ou pelo Ministério Público nas causas em que atuar. C. Só pode ser pronunciada pelo juiz se arguída pelo réu por meio de execução de incompetência que deverá ser necessariamente apresentada no prazo de contestação por meio de petição autônoma a esta, sob pena de não ser conhecida. D. Não pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que o autor, em que atuar, salvo apenas para resguardar os interesses de parte absolutamente incapaz. E. Pode ser pronunciada pelo juiz a requerimento do autor, mesmo depois de distribuída a ação, desde que
previamente à citação. A, B, C, D ou E? Vamos lá. Vamos fazer nosso palpite. Questão 3. Valendo. Ok, pessoal. Tempo esgotado. Tivemos alguém aqui na letra A. Certo? Só pode ser pronunciada de ofício pelo juiz. A incompetência relativa. Pode? Pode não, hein, galera? Pode não. Ó, correta é a letra B. Gente, preste atenção. Incompetência relativa não pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, certo? A única que pode ser pronunciada de ofício pelo juiz é a absoluta, tá? A relativa não pode, certo? Vamos ver aqui as outras. Deixa eu ver aqui. Já marquei. Vamos lá. Ó, só pode ser pronunciada pelo juiz se arguída pelo réu na preliminar de contestação ou pelo Ministério Público nas causas em que ele atuar. É verdade. O Ministério Público também pode pronunciar a incompetência relativa, certo? E pode sim ser arguída como preliminar de contestação. Aliás, esse é o momento, certo? Se o réu não pronunciar a incompetência relativa na preliminar de contestação, nós temos o quê? A mudança de competência, onde o juízo relativamente competente se torna absolutamente competente e preclui para o réu a possibilidade de alegar a incompetência relativa, tá, pessoal? Vamos ver as outras. C. Só pode ser pronunciada pelo juiz se arguída pelo réu por meio de exceção de incompetência. Exceção de incompetência não existe mais, tá, pessoal? Exceção de incompetência é coisa do Código de Processo Civil passado, tá certo? Era desse jeito no Código de Processo Civil passado. Agora não é mais, certo? Não existe mais exceção de incompetência, de acordo com o CPC 2015, tá? É feita através de preliminar na própria contestação, tá bom? Não pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que ele atuar. Pode sim, certo? A questão é que o Ministério Público não atua em qualquer causa, certo? Pode ser pronunciada pelo juiz a requerimento do autor, mesmo depois da distribuição da ação, desde que previamente a citação. Nada a ver, certo? O momento é na contestação mediante preliminar de contestação, certo? Letra B. Tá aqui nossos comentários. Dúvidas? Não. Vamos para a próxima? Questão 4. FCC 2023. Analista judiciário da área judiciária do TRT, 18ª Região. De acordo com o CPC, a competência em razão do valor é A. Relativa para tal como a competência em razão da pessoa, podendo ser modificada por convenção das partes. B. Relativa, tal como a competência em razão da função, não podendo ser modificada por convenção das partes. C. Absoluta, tal como
a competência em razão da pessoa, não podendo ser modificada por convenção das partes. D. Absoluta, tal como a competência em razão da matéria, não podendo ser modificada por convenção das partes. E E. Relativa, tal como a competência em razão do território, podendo ser modificada por convenção das partes. A, B, C, D ou E. Criando palpite. A, B, C, D e E. 1 minuto, palpite no chat, valendo. Ok, pessoal, tempo esgotado. Tivemos aqui um voto na letra E. Relativa, tal como a competência em razão do território, podendo ser modificada por convenção das partes. Do valor, será? Vamos ver? Acertou! Muito bem, Rai. Pessoal, vamos aprender um macete aqui para resolver essa questão? Olha só. Primeiro, a gente precisa ver, certo? Quais são as informações que essa questão ela vai apresentar, certo? Aqui vai ter relativa ou absoluta, certo? Aí ele vai comparar com outra competência, certo? E depois ela vai dizer se pode ou não ser modificada. A gente já sabe que a competência relativa ela pode sofrer modificação. A competência absoluta não pode, certo? Será que existe algum aí que diga que a relativa não pode e a absoluta pode? Porque se tiver, a gente já elimina, certo? Ó, vamos ver. Relativa pode. Ok, essa não vamos eliminar. Relativa não pode. Ó, essa B já não é. Porque diz que é relativa e não pode. Certo? Sobram quantas? 4. Absoluta não pode. Ok. Absoluta pode. Pronto, a letra D já foi para o saco. Sobrou o quê? A, C e E. Tá certo? Letra E. Relativa e pode. Pronto. Só nessa brincadeira a gente já eliminou duas. Tá? Já quase dobrou as nossas chances de acertar no chute. Certo? Aí tem essa seguinte questão. Ele diz o seguinte: competência em relação da pessoa, ela é relativa. Eu não sei, de repente eu não sei. Absoluta em relação à pessoa é, ó, aí uma dessas duas aqui vai estar errada. Não é isso? Ó, absoluta tal qual como a competência em relação à pessoa. Certo? Aí tem relativa tal qual como a competência em razão do território. Certo? Aqui a gente vai ver o quê? Certo? Que a competência com relação à pessoa, ela vai ser absoluta. Certo? Então a gente elimina a letra A. Sobra o quê? A letra C e a letra E. E aqui eu vou ensinar um macete para vocês. Certo? Toda vez que a gente tiver diante de uma competência do gênero feminino, certo? Feminino, ela vai ser uma competência absoluta. E toda vez que a gente tiver diante de uma competência do gênero masculino, ela vai ser relativa.
Como assim, professor? Território é uma palavra feminina ou masculina? Masculina, né? Então é relativa. Certo? Valor é uma palavra feminina ou masculina? Masculino. Então é relativa. Eu aprendi esse macete. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Pessoa é uma palavra feminina ou masculina? Feminina. Então é absoluta. Matéria é uma palavra feminina ou masculina? Então é absoluta. Olha que bacana, pessoal, essa dica, certo? Se a gente tiver diante de uma palavra masculina, a competência é relativa. E se for uma palavra feminina, a competência é absoluta. Função é uma palavra feminina ou masculina? Feminina. Então a competência é absoluta. Olha que massa. Parece a casa. Né? Não é bacana? Então aqui estão nossos comentários. Deixa eu dar aqui boas-vindas para Gil White Black. Seja bem-vindo ou bem-vinda, Gil White Black. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Você faz live? Eu não me recordo se você faz live. Se você fizer, me diga que eu dou já o seu destaque aqui. Pelo que eu tô vendo aqui no seu perfil, você faz. Então deixa eu dar destaque aqui no seu canal, tá? Para ajudar. Vamos lá. SH na Gil White Black. Ah, valeu, Leleco. Obrigado. Bacana, viu? Estamos aqui na nossa resolução de questões, viu, galera? Valendo pontinhos para você resgatar com materiais estes que você poderá adquirir também pela bagatela de R$ 5, o valor de um refrigerante, certo? Vamos lá, queridos, a última desse bloco. Já segui, viu? Ó, você já ganhou aí uns follows, viu? A Rai tá seguindo você. Vamos lá? Próxima, questão de número 5. Questão 5, Banca CESP, procurador do Ministério Público do TCE Rio de Janeiro. Julgue o item seguinte referente às normas processuais, jurisdição e competência, atos processuais, deveres das partes e tutela provisória no processo civil. Embora os tribunais estejam autorizados a designar por ato normativo próprio varas e câmaras especializadas por matéria, o entendimento da jurisprudência dominante do STJ é o de que esse poder não pode ser usado para alterar ou restringir normas de competência territorial fixadas na lei processual. Certo ou errado? Vamos lá. Vamos lá, Gil. Vamos participar aqui do palpite para a questão 5. Certo, errado. Um minutinho na tela. Valendo! Pois é, e nós estamos aqui para estudar, viu, Gil? Aqui nesse canal a gente estuda errando. Qual é o nome daquele filme que tem um filme da Pixar, se não me engano, que quando a pessoa dá um palpite e erra, todo mundo comemora, né? Eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro dessa lição.
né? A pessoa fala um negócio errado e todo mundo comemora porque ele errou, certo? Por que comemora porque ele errou? Porque se ele errou, ele tem a oportunidade de acertar, certo? E quando você acerta, você não aprende nada, certo? Então vamos errar? Vamos errar? Vamos lá. Tivemos aqui uma pessoa que disse que estava certo. E aí? Tá certo ou tá errado? Está certo! Muito bem! Pessoal, o que é que diz essa questão? O que é que essa ruma de letra, essa ruma de nome esquisito está dizendo aqui? Certo? Está dizendo que os tribunais de justiça estaduais, eles estão autorizados a organizar a sua competência, né? E dentro dessa organização, eles vão criar órgãos específicos, varas específicas, para julgar determinados processos. Como existe, por exemplo, aqui em Natal, existem as varas cíveis, as varas de família, as varas de fazenda pública. Lá em São Paulo, certo? Existe até uma vara especializada em processo de falências, certo? É tão específico que ele pega só processo de falência. Tá entendendo? Gostou, Rose? Eu tenho que falar bonito, né, querida? A fala é a minha ferramenta de trabalho, certo? Mas essa palavra vara aí no meio, Mas vocês sabem por que a palavra vara? Você sabe por que, que o cartório judicial se chama vara? é cheio de porcos lá Não, dentro. não. Não é, não é porque é coletivo de porco, certo? Existe um motivo pelo qual é, é, os cartórios judiciais eles se chamam varas. Ah, você quer porque lá fazia serviço SUS. Não, certo? É porque muito tempo atrás, né, os magistrados, né, que eram os juízes, eles andavam por aí, certo, com uma vara, um cajado, certo? E toda vez que eles iam exercer a jurisdição, eles faziam um gesto com a vara, com o cajado, certo? E aí dizia-se que para onde o juiz ia, a vara ia junto, certo? E aí acabou se vinculando a pessoa do juiz à vara, certo? E aí por isso que diz que o juiz ele trabalha na vara, né? O órgão onde o juiz exerce a sua competência profissional, exerce a sua jurisdição, é na vara, certo? Acabou se tornando aí. Mas outro nome também, pessoal, se você não gostar de usar o nome vara, você pode usar cartório judicial, que era como se conhecia antigamente. Mas hoje em dia, se você for procurar na legislação, certo? Você vai encontrar o nome vara, tá? Então, galera, o que é que está dizendo aqui? Ele diz que os tribunais eles podem criar varas específicas para matérias especializadas. Agora, essa criação ela não pode ser usada para interferir a competência de um determinado território, certo? Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça ele não pode criar uma vara específica em Natal, certo? Para pegar demandas de outro local onde já tenha um determinado órgão do Poder Judiciário lá. Então, por exemplo, se aqui em Natal o Tribunal de Justiça resolver criar uma vara específica para julgar somente questão de falência, certo? Criou-se a vara de falências. O Tribunal de Justiça ele não pode criar uma competência territorial para todos os processos de falência em Natal, certo? Processos de falência que precisem de uma competência territorial, por exemplo, lá em Mossoró, que não tem a vara de falências, certo? Vão ter que ser julgadas por uma vara não especializada lá em Mossoró, certo? Para quem quer saber um pouco mais, certo? É só dar uma olhada na súmula 206 do STJ, tá? Ela diz o seguinte: a existência de vara privativa instituída por lei estadual não altera a competência territorial resultante das leis do processo. Ou seja, a autorização que a lei estadual recebe para criar uma vara especializada não pode interferir
na competência territorial. Tá certo? Então, por exemplo, se uma determinada comarca cria uma vara especializada em um determinado tipo de processo, aquela vara especializada ela vai servir para julgar apenas e tão somente aqueles processos presentes naquela territorialidade, naquela região a qual ela é designada para, certo? Outra região que tenha outros órgãos do Poder Judiciário, certo? Vão ter a sua competência própria, tá certo? Agora vamos com a nossa querida, amada, idolatrada, salve, salve, a banca favorita de Rai, de todos. Ela já tá me olhando torta aqui para mim, certo? Que é a FGV. Por que você abaixa esse dedo, mulher? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá? Questão 6, ano 2022, FGV, estagiário de Direito, Ministério Público Estadual da Bahia. Só um detalhe aqui, viu, galera? Se você está ouvindo a gente, seja pela Twitch ou seja pelo YouTube, tá? Vocês fiquem de olho nessas questões da FGV. Oxi, danado foi isso. Fiquem de olho nessas questões da FGV, porque essa aqui é a banca da OAB, certo? É a banca que faz o exame de ordem, tá? Vamos lá. Antônia, civilmente capaz, inconformada com as fartas provas de agressão que sua filha Maria sofre de seu genro Paulo, com quem Maria é casada, propõe ação de divórcio em face destes, por intermédio de seu procurador constituído nos autos, para dissolver o casamento da filha. Nesse cenário, é correto afirmar que a. Antônia tem legitimidade ordinária para a propositura da ação de divórcio. B. Antônia tem legitimidade extraordinária para a propositura da ação de divórcio. C. Falta uma das condições para o legítimo exercício do direito de ação. D. Falta a capacidade postulatória para que Antônia ajuize a ação de divórcio. E. O juiz deve julgar, desde logo, procedente o pedido, uma vez que há provas do fato. A, B, C, D ou E. Vamos lá, vamos criar o palpite. A, B, C, D e E. Um minutinho na tela, valendo! Ok, pessoal, tempo esgotado. Tivemos aí um voto na letra D. Vocês entenderam essa historinha? Entenderam? Ó, a FGV adora fazer uma historinha, uma questão de historinha, certo? Cria um personagem e coloca aí uma situação problema, certo? Às vezes isso confunde, às vezes isso ajuda e às vezes não serve de nada, tá? Mas a FGV adora fazer, tem até uns nomes criativos, né? Bem diferentes. Não foi esse o caso, mas enfim. Antônia é a mãe, certo? Maria é a filha e Paulo é casado com Maria, né? Aí Antônia, o que é que ela fez? Ela estava vendo que Maria estava apanhando, né, de Paulo. Aí ela, Antônia, que é civilmente capaz, né, resolve ajuizar uma ação de divórcio, certo?
contra Paulo e contra Maria, certo? Para dissolver o casamento dos dois. Estão brigando muito, eu é que vou separar. Tá? Foi isso que a questão quis dizer. Talvez, né? Mas assim, processualmente falando, isso é certo? O que é que vocês acham? Não rola, né? Então, ó, as únicas questões que dizem que isso pode rolar são a letra a letra B e a letra E. Então você já elimina essas três, né? Qual é a correta? Letra C. Vamos entender? Vamos lá. Ó, pessoal. Capacidade postulatória é um atributo que só quem tem é o advogado. Tá certo? Capacidade postulatória é a capacidade de postular, de requerer algo em juízo. Certo? Então, só quem pode requerer qualquer coisa que seja em juízo somos nós, advogados. E é por isso que se contrata advogado. Porque você sozinho não pode funcionar sem advogado. Aí, vamos lá. Aí as exceções eu vou deixar para uma aula específica, tá? Pronto. Vou nem dizer sobre isso aí, mas tem umas exceções, mas por enquanto, faça de conta que ninguém pode entrar na justiça sem advogado, tá certo? E aí, quando ele fala que capacidade postulatória, realmente Antônia não tem capacidade postulatória porque aqui não está dizendo que ela é advogada, certo? Só que não é por isso. Essa não é a justificativa pela qual Antônia não pode ajuizar a ação, porque ainda que ela tivesse capacidade postulatória, ainda que ela advogada fosse, ela não poderia. Sim, certo? A filha dela é capaz, certo? Então ela não pode. Agora, nós aprendemos que existem duas condições da ação. Quais são? Artigo 17 do Código de Processo Civil. Legitimidade, certo? Ou seja, alguém precisa ter legitimidade, ser legítimo para propor, precisa ser titular de algum direito, certo? E qual é a outra? Qual é? Interesse de agir, certo? Ah, professor, tem a tal da possibilidade jurídica do pedido também. Pessoal, possibilidade jurídica do pedido, ela não é mais considerada condição da ação, certo? É considerada outra coisa agora, tá? Eu não sei, vocês estão vendo aqui o PDF meio troncho? Deixa eu... Tá meio troncho, peraí, deixa eu colocar no modo leitura que eu acho que fica melhor. Peraí, peraí. Tela cheia, pronto. Melhor, né? Se você for no artigo 17, certo? Essa parte da possibilidade jurídica do pedido, só alguns doutrinadores acreditam que seja uma condição da ação. Por quê? Porque a possibilidade jurídica do pedido, ela diz respeito apenas à questão da adequação do procedimento, certo? Ou seja, eu tenho que escolher a ferramenta processual certa para aquilo que eu quero, tá? Fred Didier, que é um processualista do caralho, certo? Ele disse o seguinte, que esse requisito aqui, ele não é mais um requisito, por quê? Porque hoje, se você erra no procedimento, existem formas processuais de você consertar o erro, certo? Então, em razão disso, não é mais uma das condições da ação, tá? Então, ficamos apenas com legitimidade e interesse de agir. Mas eu coloquei os três, porque vai que a banca, né? A não ser, certo? Que a banca especificamente fale sobre possibilidade jurídica do pedido, certo? 90% das questões vocês vão considerar apenas esses dois: legitimidade e interesse de agir. Ou legitimidade e interesse, para facilitar, para simplificar.
Tá certo? Então, o que é que acontece? É, no caso aqui, a Antônia, ela não tem legitimidade. Ela até pode ter interesse do ponto de vista pessoal, não do ponto de vista processual, certo? Ela tem interesse pessoal e é só o que ela tem, certo? Ela não tem legitimidade para propor ação de divórcio. Só quem pode propor ação de divórcio, artigo 1572 do Código Civil, são os cônjuges e ninguém mais, tá certo? Uma curiosidade aqui para vocês. Lei Maria da Penha, certo? A Lei Maria da Penha ela sofreu uma modificação mais ou menos recente, tá? Que ela diz o seguinte, que quando você entra com uma ação, né, pela Lei Maria da Penha, o juiz que julga a Lei Maria da Penha, né, a ação pela Lei Maria da Penha, pode decretar o divórcio das partes, certo? Isso não quer dizer que ele vai decretar automaticamente, não, certo? Mas, por exemplo, se você tem um processo criminal, certo? Onde corre uma denúncia pela Lei Maria da Penha, o próprio juiz da vara criminal, certo? Onde se processa a ação, pode decretar o divórcio. Tá certo? Isso aí é uma exceção. Porque, de outra forma, um juiz criminal jamais poderia decretar um divórcio. Tá? Então, aí foi uma forma, inclusive, que depois de muito estudo, certo? O, a jurisprudência percebeu, certo? Que se conseguiria evitar mais problemas, mais abusos por parte do abusador, certo? Porque quando você quebra a relação conjugal entre as partes, você consegue livrar um bocado de abuso, um bocado de relação de dependência que causa abuso, tá certo? Então a lei ela evoluiu nesse sentido, tá? Mas isso também não quer dizer que o divórcio vai ser decretado contra a vontade das partes, certo? Isso precisa ficar muito claro, tá bom? Dúvidas? Eita, minha bicha tá furada? Maria, essa borracha tá ruim. Vamos para a próxima? Questão 7, 2021, banca FGV, de novo. Socorro. Residência jurídica da DPE Rio de Janeiro. Sobre as regras de competência, é correto afirmar que A. Prorroga-se competência relativa se o réu não alegar incompetência até a sentença. B. Dá-se a competência quando houver identidade de causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os demais, ainda que entre partes diversas. C. É competente o foro de domicílio ou residência do alimentante para a ação em que se pede os alimentos. D. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. E. A abusividade na cláusula de eleição de foro no âmbito do processo civil comum pode ser alegada a qualquer tempo até o trânsito em julgado da sentença. A, B, C, D ou E. Vamos para o palpite? Questão 7. A, B, C, D e E. Palpite no chat. Valendo!
Tempo esgotado, pessoal. Tivemos alguém aqui na letra C. Competente o foro de domicílio ou residência do alimentante para a ação em que pede os alimentos. Galera, essa questão estava cheia de pegadinha, certo? E adivinha só, você caiu numa raia. A letra correta era a letra D. Competência que determina em razão da matéria, ou da pessoa, ou da função é inderrogável por convenção das partes. Certo? Gente, matéria, feminino. Pessoa, feminino. Função, feminino. Certo? Competência absoluta é aquela que não pode ser modificada. Ou seja, é inderrogável. Certo? Corretíssimo. Tá? Onde é que as outras estão erradas? Vamos ver? Letra A. Prorroga-se a competência relativa se o réu não alegar a incompetência. Até aqui, ok. Até a sentença está errado. Qual o momento que eu tenho que alegar a incompetência relativa? Até a contestação. Só posso fazer mediante preliminar de contestação. Não é até a sentença. Se fosse até a sentença, eu podia passar a contestação e, de repente, peticionar lá no processo e alegar a incompetência relativa. E não é assim. Eu tenho prazo até a contestação, certo? E tem que ser feita mediante preliminar. Ok? Que mais? Letra B. Dá-se a continência quando houver identidade de causa de pedir, beleza. Mas o pedido de uma ser mais amplo, ok. Abrange os demais, certo. Ainda que entre partes diversas, tá errado, certo? A continência, ela precisa ser entre partes iguais, tá certo? Letra C. Competente o foro de domicílio de residência do alimentante. Gente, alimentante é quem paga os alimentos e não quem recebe. Quem recebe é o alimentando. Olha a pegadinha aí. Certo? Então, o foro de domicílio ou da residência do alimentando, certo? É o competente para a ação que se pede os alimentos. Tá certo? Letra E. A abusividade de cláusula de eleição de foro no âmbito de processo civil comum pode ser alegada em qualquer tempo? Não. Isso aqui se trata de uma incompetência, né, de uma questão que é para ser alegada em preliminar de contestação. Não é exatamente uma incompetência relativa, certo? Mas funciona tal qual uma incompetência relativa. Tá certo? Então é para ser alegada na contestação. Ok? Tá aqui, ó. Dúvidas? Temos 10 pessoas aí na nossa live. Quem são vocês? Onde vocês moram? O que vocês comem? Sejam bem-vindos. Pessoal, se tem algum aluno aí, algum aluno meu, só lembrando que enquanto não falar no chat, eu não sei quem é, tá certo? Dúvidas? Vamos lá, pessoal? Questão 8. Essa aqui foi a banca nova que eu achei, certo? E depois dessa questão eu vou dizer por que eu achei ela, no mínimo, interessante. O ano 2019, a banca é a ADM ITEC, concurso para advogado da Prefeitura de Leopoldina, Alagoas. Leia as afirmativas a seguir. 1. À luz da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, caso vocês não saibam, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. 2.
Conforme a Lei 13.105/2015, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Marque a alternativa correta. A. As duas são verdadeiras. Perdão, B. 1 é verdadeira, 2 é falsa. C. 2 é verdadeira, 1 é falsa. E D. As duas são falsas. A, B, C ou D? Vamos lá. Palpite, questão 8. Um minutinho na tela. Valendo. Na tela não, no chat. Eu queria botar na tela, mas não encontrei nenhuma extensão que colocasse. Ok, pessoal, tempo esgotado. Vamos ver. Alguém aqui marcou que 1 é verdadeiro e 2 é falsa. 2 é falsa, será? Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade? Tá falso? É falso isso aqui? Gente, as duas são verdadeiras. Letra A, tá? Quando é tudo verdadeiro, a gente nem tem muito o que comentar, certo? Letra de lei. Artigo 21, inciso 2, Código de Processo Civil. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, no Brasil, tiverem de ser cumprida a obrigação. E artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A gente falou disso umas questões atrás, certo? Interesse e legitimidade. Possibilidade jurídica do pedido é controverso, tá certo? Mas se você for lá no CPC e ler o artigo 17, ele não fala de possibilidade jurídica do pedido, fala só de interesse e legitimidade. Tá bom? Dúvidas? Não? A próxima. Questão de número 19. Mesma banca, ADM Tech, mesmo concurso, advogado da Prefeitura de Leopoldina. De novo, aquele mesmo tipo de questão. Certo? Alternativa 1. Conforme disposto na Lei 13.105/2015, nenhum cidadão pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. Nas escolas municipais brasileiras, o ensino público é obrigatoriamente pago, nunca gratuito. Marque a alternativa correta. A. As duas verdadeiras. B. Uma verdadeira, 2 falsa. C. 2 verdadeiras e 1 falsa. E D. As duas falsas. A, B, C ou D? Vamos lá. A, B, C e D. Um minutinho no chat, valendo. Ele. Não, o bom é de. Peraí que eu vou conversar com a gente um pouco aí. Ok, ok. Tempo esgotado.
Tivemos aí uma pessoa na letra B de bola. Essa 2 é falsa? Quer dizer que o ensino público nas escolas municipais é gratuito? É? É sim, galera. Tava só tirando onda. Verdadeiro, pessoal, exatamente. Viu? Ó, pessoal, nenhum cidadão pode pleitear direito alheio em nome próprio. Agora existem exceções, quando a lei permite. Ou seja, os casos de curatela, certo? Os casos de curatela, a pessoa pode pleitear em nome próprio direito alheio, certo? E essa número 2, galera, é óbvio, certo? Escola pública, seja ela municipal, estadual, federal, ela é gratuita, certo? Nunca é paga. Então, é o contrário. Mas quem quiser saber, certo? A primeira alternativa está no artigo 18 do CPC, tá? Tal e qual. E a segunda está no artigo 206 da Constituição, certo? Dúvidas? Vamos para a próxima? A última deste segundo bloco. 2019, mesma banca, mesmo tipo de questão, mesmo concurso. Vamos aqui, ó, as duas alternativas. A primeira, é vedada a bolsa de aprendizagem ao adolescente até 14 anos de idade. 2. Incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício conforme disposto no CPC. Marque a alternativa correta. A. Duas verdadeiras. B. Uma verdadeira, dois falsos. C. Dois verdadeiras, um falso. E D. As duas falsas. Vamos lá. Questão 10. A, B, C e D. Um minutinho, valendo. Tempo esgotado, pessoal. Vamos ver aqui. Alguém foi na letra A. As duas são verdadeiras. Será? Letra C. A 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Ó, gente, essa parte aqui, ó, essa 1. Por que que eu acho essas questões interessantes? Porque elas misturam dois assuntos que não tem nada a ver. Essa 1 aqui é um assunto de direito da criança e do adolescente, certo? E não é vedado, certo? Essa bolsa de aprendizagem ao adolescente, não. Na realidade, é assegurado, tá? E a 2 está verdadeira, certo? Essa número 1, ela tá lá no artigo 64 do ECA, certo? Do Estatuto da Criança e Adolescente. É assegurada a bolsa ao adolescente até 14 anos de idade. E, coincidentemente, a resposta da segunda, ela também está no artigo 64, mas do CPC, certo? Incompetência absoluta, ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e ela deve ser reconhecida de ofício pelo juiz, tá certo? Vale salientar aqui, ó, quando ela não é reconhecida de ofício pelo juiz, ela pode ser alegada pelo réu, preferencialmente
lá na preliminar de contestação, tal qual é como a incompetência relativa. Mas, ao contrário da incompetência relativa, a incompetência absoluta ela pode ser alegada depois, certo? Pode ser alegada inclusive no recurso. E se de repente o processo vier a ser julgado, certo? Existe uma ação que serve para anular esse processo julgado, que é a ação rescisória, tá? Artigo 966, inciso 2 do CPC, tá bom? Vamos lá. Primeira questão do nosso último bloco de questões, questão de número 11, o ano 2019. Banca ADM Tech, concurso para Procurador Municipal da Prefeitura de Joaquim Gomes, Alagoas. Mesma banca, mesmo estilo de questão, mas o concurso é outro, certo? Leia as afirmativas a seguir. Primeira, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Segunda, no Brasil é proibida a associação para fins lícitos. Marque a alternativa correta. A. Duas verdadeiras. B. Uma verdadeira, dois falsa. C. Dois verdadeira, um falsa. E D. As duas falsas. A, B, C ou D? Vamos lá, vamos criar o palpite para vocês palpitarem. Questão 11. A, B, C e D. Um minutinho, vai aparecer o link no chat. Valendo! Aparece lá em cima, viu, galera? Na parte de cima do chat. Tempo esgotado, vamos ver. Tivemos duas pessoas que foram na letra B de bola. Letra B, uma é verdadeira e dois é falsa. Vamos lá. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Essa foi verdadeira. No Brasil é proibida a associação para fins lícitos. Será? Vamos ver? Muito bem, gente. Acertaram. Faturaram aí pontinhos do canal. Olha só. Gente, vamos comentar. Ó, quando a gente estiver estudando resolução de questões, não basta a gente apenas verificar o gabarito, ver se acertou e ver se errou. A gente tem que dissecar a questão todinha, tá certo? E é isso que a gente faz aqui no canal, tá certo? Postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Tá onde isso aí? Artigo 17 do Código de Processo Civil. São o quê? As condições da ação, certo? Na ausência das condições da ação, o que é que nós temos? Carência de ação. E o que é que a carência de ação gera? Nulidade processual. Tá certo? Então tá certíssimo, tá de acordo com a letra da lei, certo? No Brasil é proibida a associação para fins lícitos? Não. Essa aqui é o tipo de questão que, se você fizer com pressa, você se dá mal. Você lê ilícito quando deveria ler lícito, certo? Isso aqui, pessoal, ele pegou a redação de um dos direitos fundamentais do artigo 5º e trocou lícito por ilícito. E na pressa, você lê errado e marca errado. Tá certo? No Brasil, é proibida a associação para fins ilícitos, tá certo? Então, essa número 2 aqui tá errada, tá? Ó, artigo 17, a número 1, certo? E artigo 5º, inciso, o quê? 17 da Constituição Federal, certo? Toma cuidado, precisa ler com calma, tá certo? Leia com calma, leia com calma. Dúvidas? Vamos para a próxima?
Questão de número 12. Ano 2019. Banca Fafipa. É os nome distinto, diferente, controverso de banca. Fafipa. Mas tudo bem. Agente profissional advogado do CREA. Paraná é PR? É Paraná. Muito bem. Eu sempre me confundo. A respeito da competência no processo civil, é correto afirmar que a competência relativa é fundada em razão de ordem pública, prestigiando a vontade das partes. B. O autor poderá alegar a incompetência relativa em razão da preclusão lógica após a propositura da demanda. C. Existe prazo preclusivo para a alegação de incompetência relativa. Esse prazo é o prazo da contestação. D. O assistente do autor tem legitimidade para arguir a incompetência relativa. E. O assistente do réu tem legitimidade para arguir a incompetência relativa. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Pensa aí. Entendi nada. Questão 12. Vamos entender depois. A, B, C, D e E. Chuta agora, entende depois. Palpite no chat, tá valendo! Gente, os inscritos aí, que provavelmente não estão em anúncio, certo? Eu, sem querer, cliquei no anúncio de 3 minutos, tá? Aí, deixa só passar aqui esse tempinho dos 3 minutos que aí a gente dá a resposta, tá ok? Eu ia clicar no de 30 segundos, aí acabei clicando no de 3. Mas vai já passar, faltam menos de 2 minutos. Aí a gente volta já. Ah, não veio não? Oxe. Então, vocês não estão com anúncio, né? Não. Então, beleza. Vamos dar continuidade. Eu cliquei aqui no anúncio, aí não apareceu. É. Então, menos mal, né? Menos mal. Vamos ver aqui então as respostas. Alguém foi na letra C de casa e alguém foi na letra D de dado, certo? C de casa diz: existe prazo preclusivo para a alegação de incompetência relativa. Esse prazo é o prazo da contestação. Letra D de dado: o autor tem legitimidade para arguir a incompetência relativa. Vamos ver qual é a resposta certa? Letra C de casa. Galera, vamos explicar aqui o que é prazo preclusivo. Prazo preclusivo é aquele que, quando você perde, perdeu, certo? Você não pode mais praticar aquele ato dentro do processo, tá certo? É que nem a contestação. A contestação é uma peça de defesa que você tem um prazo preclusivo para apresentar, tá certo? E a incompetência relativa, ela também tem prazo preclusivo, certo? Que é o mesmo da contestação, certo? Através de preliminar e contestação.
tá? Dito isso, certo? A gente pode dizer que existe sim prazo preclusivo. O que não tem prazo preclusivo é incompetência absoluta. A absoluta você pode alegar em qualquer tempo e grau de jurisdição, tá certo? Tanto antes quanto depois da contestação, até mesmo depois de julgado o processo, se houver uma incompetência absoluta, você pode se valer de um remédio que é a ação rescisória, artigo 966, inciso 2º do Código de Processo Civil. Tá bom? Só que a relativa, não. Quando há a incompetência relativa e o réu esquece de alegar, aí o que era antes relativamente competente se torna absolutamente competente. Tá bom? As outras. Olha que a gente está dissecando a questão, certo? Competência relativa é fundada em razão de ordem pública, prestigiando a vontade das partes. Pessoal, ordem pública é incompetência absoluta, certo? E por isso, tudo que é de ordem pública pode ser alegado de ofício pelo juiz, certo? O que é de ordem privada pode ser gerido pela vontade das partes. Essa aqui está errada e meio, certo? Competência relativa fundada em razão de ordem pública não é, certo? A competência absoluta que é, certo? Prestigiando a vontade das partes de forma nenhuma. A competência relativa prestigia a vontade das partes, beleza, certo? Mas ela não é de ordem pública. Tá uma mistureba legal essa letra A, certo? Letra B. O autor pode alegar incompetência relativa em razão de preclusão lógica. Não, pessoal, tá? O autor, ele não alega incompetência, certo? Ele já ingressa com a ação no local onde é para se ingressar. Quem alega incompetência, seja ela relativa ou absoluta, é o réu, certo? O réu é quem alega incompetência. Letra D. O assistente do autor tem legitimidade para arguir incompetência relativa. Não tem, tá certo? Incompetência relativa, só quem pode arguir é o réu. O assistente do réu também não pode arguir a relativa, ele pode arguir a absoluta. Tá bom? Tá aqui nossos comentários. Dúvidas? Bora para a próxima? Essa aqui fui eu que fiz. Acerca das modalidades de cooperação internacional, julgue o item abaixo. O auxílio direto deve ser usado sempre que não for o caso de carta rogatória, sendo possível o juízo de delibação. Certo ou errado? Vamos lá. Questão 13. Certo, errado. Um minutinho. Valendo! Ok, pessoal, tempo esgotado. Ok, Leleco, meu querido. Boa apresentação aí para vocês, viu? Que dê tudo certo aí com o Ambó, tá? Valeu aí pela sua presença, pela sua paciência. Um cheiro, meu querido. Ambó vai botar pra lascar. Vocês vão ver. Vai sair gente de lá chorando de emoção. Ok, pessoal? Gente, uma dica, principalmente pro pessoal do Focando Concursos e pro pessoal
Chega, que faz stream de foco. Eu sei que vez ou outra vocês pegam resolução de questão também, certo? Se vocês quiserem ver algumas das aulas de resolução de questão que nós já fizemos anteriormente, certo? Nós temos uma playlist do YouTube para vocês darem uma passadinha lá, certo? Tem vários assuntos, não é só processo civil não, certo? Aqui está o link da playlist, se vocês quiserem dar uma passadinha lá, quiserem deixar um like, quiserem deixar também perguntas, tá? Fiquem total e completamente à vontade, tá? Tá aí o link da playlist do YouTube, tá bom? Gente, e aí, tá certo ou tá errado? Vamos ver aqui. Duas pessoas disseram que estava certo. Será? E está errado! Vamos entender, pessoal? Vamos entender? Gente, quais são as duas formas de cooperação internacional que existem, tá? Auxílio direto e carta rogatória, tá? A mais simples de todas, a mais simples das duas, é auxílio direto, tá? Auxílio direto geralmente é para fazer diligência, para pegar informação, tá certo? Para entregar uma intimação, aquela coisa toda, certo? Então, auxílio direto não há a necessidade do juízo de delibação. O juízo de delibação é quando a autoridade judiciária brasileira ela vai pegar o pedido de cooperação e vai pensar: peraí, esse pedido eu posso ou eu não posso executar aqui de acordo com as minhas leis, certo? Então, o juízo de delibação é isso aí, tá? Auxílio direto não é possível o juízo de delibação. O juízo de delibação ele se usa na carta rogatória, tá certo? Outro erro que está nessa questão também é a lógica que se apresenta na questão, tá certo? Na realidade é o contrário, tá? A carta rogatória é que vai ser usada quando não for o caso de auxílio direto, tá certo? A lei ela vai listar as hipóteses de auxílio direto e quando ela for regulamentar a carta rogatória, ela vai dizer, ó, quando não for o caso de carta rogatória, ou, perdão, de auxílio direto, se usa a carta rogatória. E na carta rogatória nós temos esse juízo de delibação, tá certo? Tá aqui os comentários, dúvidas? Querida, não tem, certo? A gente às vezes faz um pouco que no aleatório. É porque é o seguinte, eu sou professor de faculdade, certo? E as minhas disciplinas na faculdade foram Direito Civil, e Direito Processual Civil. Então, essas aulas eu já tenho meio que esquematizadas. Eu só dou uma aprimoradazinha para o canal, tá certo? Aí, quando eu tenho uma semana mais cheia, eu dou aula de Direito Civil e de Direito Processual Civil, porque eu consigo preparar a aula mais facilmente, certo? Aí, quando é uma semana mais tranquila, aí eu pego direito penal, direito administrativo, processo penal, tá certo? Inclusive administrativo, a gente teve um dia desse, não foi, Rai? Foi. Nós temos três conteúdos de administrativo, certo? Deixa eu pegar aqui para dizer para você. Direito administrativo, nós temos as aulas quatro, viu? Nós temos noções introdutórias, conceitos e fontes. Nós temos princípios do direito administrativo em espécie e interpretação da norma. Temos organização da administração pública e a última foi deveres e poderes da administração pública, certo? Pronto, penal e processo penal. Penal, nós temos duas: noções introdutórias e eficácia da lei penal. Processo penal, nós temos duas também: introdução, sistemas e aplicação da lei processual penal e inquérito policial, noções gerais e características. A próxima de processo penal provavelmente vai ser a parte específica de inquérito policial, tá certo? Semana que vem também vai ser uma semana um pouco cheia para mim, tá? Então eu acho que eu vou pegar direito civil, certo? Aí eu tô pensando em pegar constitucional na outra semana, tá certo?
Que a gente faz 4 de constitucional, depois eu vou repor penal e processo penal até chegar em 4. Tá certo? Pelo menos é o que eu tô pensando. Tá certo? Se tudo der certo, eu vou fazer dessa forma. Tá ok? Mas eu vou avisando vocês. A única certeza por enquanto é que a gente vai pegar civil na semana que vem. Tá bom? Ok, pessoal? Dúvidas aqui? Ó, isso aqui, pessoal, é processo civil e é direito internacional também. Tá? Tá tudo concatenado. Certinho? Vamos para a próxima? 2018, a banca PGM, Procuradoria-Geral do Município, para Estado Forense, estagiário forense da PGM. NI, eu vi esse NI, eu não entendi. Não tem estado de NI, né? Whatever. A competência é A. Medida de jurisdição. B. Medida de incompetência. C. Medida de arbitragem. E D. Todas acima. A, B, C ou D? Facinho isso aí também. Chega. A, B, C e D. Um minutinho. Palpite no chat valendo. Atualize. Se sumir, atualize, viu, gente? Focando, que bom que você tá errando. Porque se a gente acerta, a gente não aprende. Certo? Então, que maravilha é a gente poder errar. Tá? Porque o aprendizado ele vem com o erro. Então, comemore seus erros. Tá certo? Porque é através do erro que você aprende. Certo? Tempo esgotado. Sumiu, né? Mas diga aí, só pra saber, qual dessas aí você marcaria? Hã? D? Todas acima? Vamos lá, gente? Vamos ver? É a letra A. Jurisdição, minha gente. Vamos explicar, vamos entender? É porque essa questão aí é medida de jurisdição. Certo? A questão é totalmente interpretativa. Certo? Eu disse que não era jurisdição, e sim medida de jurisdição. Pessoal, competência é a forma como o Poder Judiciário organiza-se para exercer a jurisdição. Por isso que a gente diz que é medida de jurisdição. Tá entendendo? Medida de jurisdição é uma questão interpretativa, tá? Colocou você para errar mesmo, certo? Eles confundiram a cabeça da gente para errar. Eu errei essa aí. Aliás, eu acertei essa aí no chute, tá? Quando eu fui fazer. As informações que a gente vê dos filmes dos Estados Unidos confundem muito. Confundem. Confundem, certo? Mas o conceito de jurisdição, pessoal, jurisdição vem da expressão latina iuris dictio, que significa dizer o direito. Só quem pode dizer o direito é o juiz, tá certo? E galera, competência é a forma como a jurisdição se organiza. Então, sim, a gente pode dizer que competência é uma medida de jurisdição, mas não é jurisdição, tá? Misael Montenegro, ele explica sobre isso. A competência consiste no fracionamento da função jurisdicional. Olha que interessante. Fracionar, dividir, organizar, certo? A função jurisdicional, atribuindo-se a cada juiz ou tribunal parcela da jurisdição, possibilitando o seu exercício.
Está muito claro essa explicação. As regras de competência se justificam por uma questão de racionalização do serviço forense, atribuindo-se a cada órgão judicial parcela do trabalho de distribuir a justiça em todos os lugares da federação. Então, galera, medida de jurisdição, tá certo? O juiz, ele vai exercer a jurisdição de acordo com a organização da competência. Tá certo? Mas competência é uma coisa e jurisdição é outra. Tá bom? Então vejam como é interpretativa a questão. Tá certo? Dúvidas? Só ódio. Só ódio, né? É normal. A gente, Aqui com água, então o ódio tá presente. a gente aprende na base do ódio. Tá certo? Vamos lá? A última do dia. Mesmo concurso, ó, estagiário forense. A carência de ação é A. A. Falta do direito de ação por ausência de legitimidade ou interesse. B. Falta do direito de ação por impossibilidade jurídica do pedido ou por ausência de interesse ou legitimidade. C. Falta do direito de ação por contumácia. E D. Falta do direito de ação por questões afetivas. A, B, C ou D? Vamos lá. Questão 15, última do dia. A, B, C e D. Um minutinho na tela. Valendo! Você tem 1 minuto para pensar. Foda-se, eu tô aqui com água. Água, vamos chutar com imprudência. Tempo esgotado. Vamos lá. 2 pessoas na letra B de bola. Quando eu fui resolver essa aí, eu também fui na letra B de bola. Então é. Né? Galera, olha só. Essa aqui é mais capciosa do que parece. Tá? O problema é porque a letra C e a letra D são absurdas. Certo? Mas a letra A e a letra B, elas confundem a gente. Principalmente por causa dessa questão da impossibilidade jurídica do pedido, que, via de regra, é uma das condições de ação. E a gente já viu que carência de ação é a ausência de uma das condições de ação. Mas a correta é a letra A. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você está aqui para transmitir o ódio. Por quê, meus queridos? Artigo 17, letra de lei. Artigo 17 e só elenca essas duas. Certo? Essa terceira, essa aqui, ó, impossibilidade jurídica do pedido, é controversa. Essa é uma das questões que, se a banca ela dissesse, ela concordasse, ela tivesse um posicionamento de acordo com uma determinada doutrina, ela escolheria a letra B. Tá certo? Só que aqui é letra de lei. Gente, na dúvida, vá pela letra da lei. Artigo 17, certo? Interesse e legitimidade apenas, certo? De acordo com Fred Didier, por que que a possibilidade jurídica do pedido ela não é uma das condições da ação? Porque a possibilidade jurídica do pedido ela vai falar sobre você escolher um instrumento processual adequado para ajuizar sua demanda.
E de acordo com Fred Didier, não há erro na escolha do procedimento que não possa ser corrigido, certo? Por mais discrepantes que seja o procedimento indevidamente escolhido e aquele que se reputa correto, certo? Então, pessoal, interesse e legitimidade. Ou, se você quiser ir além, legitimidade ad causam e interesse de agir.